A paz, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu queria agora falar sobre Lucas capítulo 16, que lá fala sobre o rico e o Lázaro. E Jesus comenta nessa parábola que esse jovem rico, os estudiosos dizem que poderia ser filho de político, porque apesar de ser parábola, né? Mas pelas vestimentas que Jesus fala que ele vestia, entendeu? Pela casa, festas que ele fazia, poderia ser filho, parente político. E na porta desse Lázaro jazia um mendigo, com o nome de Lázaro, com chagas. E, como eu disse, esse jovem rico era bem abastado, né? Comida muito boa. E esse mendigo queria pelo menos comer as migalhas que caíam da mesa desse jovem rico. Esse jovem rico passava, entrava na casa dele, passava, entrava e saía. Não estava nem aí para esse mendigo, nem olhava, nem com um olhar de compaixão, não estava nem aí. Era como se não tivesse ninguém ali. E aí a palavra de Deus diz que até os cães estavam lambendo as chagas desse mendigo. Tamanha miséria, tamanha sentimento, a posição ridícula que infelizmente esse mendigo estava, sendo um ser humano. E o outro com a situação melhor não estava nem aí para ele. Mas veja bem, a palavra diz que o mendigo chamava Lázaro. Mas a palavra diz que esse rico não tem nome. Jesus não disse o nome dele. Quer dizer, vamos já meditar um pouco nisso. No mundo espiritual, quando alguém morre, para Deus ela tem nome. Ela tem nome. Infelizmente, aqueles que fecham os olhos vão para a perdição eterna, que não aceitaram Jesus, não passaram pelas águas, não se arrependeram dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Deus não conhece essas pessoas. Infelizmente, elas vão morrer e vão para o abismo, né? Para o inferno, que é a primeira morte. É a primeira morte. Depois que são lançados no lago de fogo e enxofre. Mas elas não têm nome, porque Deus não conhece elas. Infelizmente, não tem nem nome na presença de Deus. Mas eu queria comentar a partir do versículo 24 até o versículo 30. Vamos lá. Aqui, lá o jovem rico já tinha falecido, já estava no Hades, né, que no caso é o inferno, e o Lázaro já estava no seio de Abraão, que no caso aqui é Jesus, né? Já estava num descanso eterno, né? No caso, esperando o grande dia de Cristo vir, mas ele já estava no repouso com Jesus. Versículo 24, Lucas 16, 24. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, no caso, Jesus, meu pai, o rico, clamando lá do inferno: tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Queria só a pontinha para colocar na língua. Imagina como é que estava. Isso para ele já ia ser bom. Imagina o fogo, o calor, o tormento. Disse, porém, Abraão, Jesus: filho, lembra-te de que recebeste nos teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora, este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, Jesus: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Aí eu vou até ler até o 31. Porém, Abraão lhe disse Jesus: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda. Mas o que me saltou aos olhos é isso aqui, ó.
Versículo 30. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Veja bem, o cara que já perdeu a salvação, já está no Hades, no tormento, no fogo, queria que Lázaro molhasse a pontinha do dedo e colocasse na língua dele para ele sentir pelo menos um tiquinho de alívio. Mas Jesus disse que não tem como mais. Tormento, chama, calor eterno. Ausência de Deus total na vida dele. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Mesmo a pessoa caindo no inferno, pela criação que ela teve aqui na terra, não teve a palavra de Deus no coração, não quis obedecer, rejeitou o caminho de Deus através de Jesus Cristo. Achou que o caminho dela era suficiente, o eu dela já bastava, o dinheiro, casa, carro, bens, estava bom para ela, comida à vontade, estava bom, é isso mesmo, Deus está me abençoando. É isso, eu tô prosperando financeiramente porque Deus está comigo, Ele sabe do meu eu, sabe da minha vida. Infelizmente não é assim. Muitas das vezes a pessoa está bem financeiramente, a família está muito bem, mas não tem Jesus Cristo, não tem a palavra de Deus na vida dessa pessoa, desta casa. Pode até ter uma vida razoável financeiramente, mas um dia a morte chega e a pessoa vai ter que vai ter que prestar contas a Deus. Tudo que ela passou aqui nessa terra. E aí? Como é que faz? Se não tiver aceitado Jesus, passado pelas águas, obedecido à palavra, que o Espírito Santo é que nos guia, Ele que nos capacita, e nós vamos vencendo dia após dia. As pessoas que não entendem isso, elas pensam, nossa, mas é difícil ser crente, tem que fazer isso, tem que deixar aquilo. Não é difícil, porque é o próprio Espírito de Deus que nos guia, Ele que nos capacita, Ele que nos tira as vontades dos pecados, e mesmo que venha a tentação, Ele nos capacita para que nós vençamos em Cristo Jesus. Mas as pessoas infelizmente não entendem, elas preferem ficar no pecado, no erro, na soberba da vida, do que servir a Deus e ter a salvação eterna com Cristo Jesus. E esse aqui estava muito bem financeiramente, para ele estava bom, estou bem, estou tranquilo, não preciso de Deus. Deus está me abençoando, Ele me conhece o meu coração, estou bem. Não precisa dele, não. Ele tem me dado dinheiro, tem me dado fama, fortuna. E vemos aqui que não era nem Deus que estava fazendo isso por ele. Entendeu? Eram as consequências da vida, que os pais deram o dinheiro para ele, ele era bem de vida. E, consequentemente, ia ser bem de vida. Mas, infelizmente, na ausência de Deus, na ausência da presença de Deus, morreu. E veja bem, quando a pessoa em vida não conhece Jesus, não tem a palavra de Deus no seu coração, a pessoa, ela é orgulhosa. Ela quer, dizem por aí, né, as pessoas, infelizmente, que não tem Cristo, sou dona do meu próprio nariz, eu sei o que eu faço da minha vida. Pobres, coitados. Aí a pessoa orgulhosa, não dá o braço a torcer, ela sabe de tudo nessas pessoas. E veja bem a frase que ele falou, temando com o próprio Jesus Cristo, ele no inferno e Jesus no céu com Lázaro. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. A pessoa, mesmo no inferno, ela é orgulhosa. Mesmo ela já estando no lamaçal do fogo do inferno, do tormento eterno, ela não dá o braço a torcer nem para o próprio Jesus Cristo, Senhor e Salvador eterno, Todo-Poderoso. Ela é orgulhosa, é a opinião dela que vale. Não, eu estou no inferno, mas a minha opinião é que vale. Não vou dar o braço a torcer. Não nasceu de novo. Não aceitou Jesus, não nasceu de novo, não se arrependeu dos seus pecados aqui na terra, morreu do mesmo jeito que morreu, foi para o inferno, orgulhosa, soberba e dona de si. Em Mateus capítulo 4, Jesus Cristo começa a obra dele pregando, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Olha como ele começou a obra dele, com arrependimento. A pessoa tem que se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Vê, não. A pessoa tem que cair em si. A palavra diz examinar o homem a si mesmo. A pessoa tem que ver. Não, eu estou errado, eu falei aquilo, eu estou fazendo isso, eu estou pensando aquilo, eu prejudiquei o meu próximo. Não, eu peguei essa coisa daquela pessoa, está errado. Mas a pessoa tem que escutar a palavra de Deus. A pessoa tem que ir em alguma igreja, pegar a Bíblia,
ter interesse nas coisas de Deus, se esforçar. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas as pessoas infelizmente, estão materialistas e quando morrem, a ausência de Deus é eterna. Que vivam 10, 15 que eu falo assim, 50, 70, 100 anos, 120 anos explodindo aí que ninguém chega a isso. E vale 120 anos para 1 trilhão, 4 trilhão, quintilhão, a eternidade que não tem fim. Não é nenhuma gota de água no oceano. Então, é isso que as pessoas não enxergam. Essas pessoas têm cegueira espiritual. Elas têm que tirar a capa dos olhos delas e olharem para esse livro aqui. Ó. Esse livro que foi começado a ser escrito há 3.500 anos atrás. Demorou 1.600 anos para esse livro ser escrito. Ele todo. O livro de Deus, a palavra viva, essa palavra que tem poder, ela salva, cura, liberta, restaura. É o próprio Jesus Cristo. Mas os seres humanos não querem. Você vê que no próprio inferno a pessoa orgulhosa não deu o braço a torcer. Gente, vamos largar o orgulho, vamos largar a soberba, vamos ser humildes. Jesus disse, aprendei de mim, eu, o próprio Deus, Jesus, que sou manso e humilde de coração. O próprio Deus é humilde e manso de coração e nós, que somos criaturas, hoje, pela graça de Deus, somos novas criaturas em Cristo. Temos que aprender com Jesus a ser humilde. Não sabemos o dia do amanhã, mas quando fecharmos os olhos, mais cedo ou mais tarde, mas quando fecharmos, veremos a luz de Cristo, o poder, a glória, e não as trevas, e não o fogo eterno. Que esse jovem, o tormento que ele estava passando. Eu falei mais do rico e não do Lázaro, para vocês verem o orgulho do coração de quem não tem Jesus aqui na terra, que passa para o outro lado perdido. A pessoa não muda. E aqui já arrebenta com doutrinas aí que fala que depois que morre, não tem vida. Gente, aqui está falando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A pessoa vai para o inferno que não aceita Jesus. A pessoa tem a perdição eterna. Não tem mais volta, acabou. Em Hebreus está escrito que ao homem é dado uma morte. E depois da morte, o juízo. O juízo eterno, o grande dia de Cristo. Vamos, mesmo nós que estamos salvos já em Cristo, vamos examinar a cada dia se não estamos errando em alguma coisa. Se estivermos errando, vamos arrepender. Vamos ser mais humildes na presença de Deus. E aqui, ó, no versículo 31, porém, Abraão lhe disse, se não, Abraão, Jesus, se não ouvem a Moisés e aos profetas, Moisés é a palavra de Deus, os profetas, as pessoas que anunciam a palavra. Tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Ainda. Então, Deus aqui já mostrou que não tem como. Já bate a teoria dos espíritas, né, que negócio de reencarnação, isso não existe. Não existe. Reencarnação não existe. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que ao homem é dado uma morte, depois da morte o juízo, está lá na carta aos Hebreus. Aqui Jesus já rebate, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ninguém ressuscita, ninguém reencarna, é dado uma morte só. Nós vamos ressuscitar sim, num corpo glorificado, no dia que Jesus Cristo voltar. Nós, os salvos em Cristo, vamos ressuscitar e vamos ter um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, para reinar com Ele, eternamente. Mas aqui já bate a religião dos espíritas, candomblé, que seja, não existe reencarnação. Ninguém volta ao mundo para tentar se evoluir, ser uma pessoa melhor. É dado uma só morte, e depois da morte o juízo. Irmãos, a palavra foi essa. O orgulho, a soberba da vida, a falta de Jesus, o orgulho de não aceitar a palavra de Deus e a ruindade de coração de não ajudar o próximo, levou essa pessoa para o inferno. E o outro humilhado, doente, mas com o coração quebrantado na presença de Deus, tinha Jesus, foi salvo. Dinheiro não salva ninguém, salva o coração puro na presença de Deus, quem tem o sangue de Jesus e a salvação em Cristo Jesus. Vamos meditar nessa palavra, vamos ver se algum de nós não estão sendo orgulhosos em alguma parte da nossa vida. Vamos nos corrigir
cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoa cada um de vocês para a glória de Deus. Amém.